Você já se perguntou como seria viver com uma fé tão forte que nenhuma tempestade pudesse te derrubar? Em um mundo cheio de desafios, medos e decisões difíceis, surge uma pergunta que ressoa no mais profundo. Como posso construir uma vida sólida, cheia de propósito e confiança em Deus? Jesus nos convida a viver uma vida fundamentada em seu amor e em sua palavra, como uma casa edificada sobre a rocha, que não desaba diante das adversidades. Esse chamado não é apenas uma metáfora, é um guia para enfrentar cada dia com esperança e determinação. Antes de começar, te convido a refletir e declarar com confiança: Senhor, quero renovar minha fé em Ti e construir minha vida sobre a Tua rocha. Guia-me neste ano de 2025 para uma vida plena e abundante. Essa afirmação não apenas abrirá o seu coração, mas também será o primeiro passo para uma transformação espiritual. Prepare-se para descobrir como Deus pode agir em cada área da sua vida. Vamos começar. Vamos. Número 1. Confie plenamente no Senhor. Confiar plenamente no Senhor é um convite poderoso. Mas o que isso realmente significa? Veja, confiar em Deus não é apenas dizer com palavras. Não se trata de um gesto superficial, mas de uma entrega completa. É entregar as chaves do nosso coração e dizer: Senhor, toma o controle, guia-me Tu. É como quando você está perdido em uma cidade desconhecida e decide seguir um mapa confiável em vez de seus próprios instintos. Assim funciona a nossa fé. E deixe-me te dizer, quando você faz isso, algo profundo muda na sua vida, porque você deixa de carregar o peso de querer controlar tudo. Agora, como aplicar isso no seu dia a dia? Comece cada manhã com uma oração. Fale com Deus como falaria com um amigo íntimo. Diga: Senhor, hoje confio em Ti. Guia meus passos. Tem uma reunião importante? Peça direção antes de entrar. Vai tomar decisões que afetam sua família? Faça isso reconhecendo a vontade dele. E não é que tudo será perfeito de imediato, mas você começará a perceber como ele trabalha em cada detalhe. O segundo passo é reconhecê-lo em todos os seus caminhos. Parece fácil, certo? Mas aqui está o segredo. Isso significa convidar Deus para cada canto da sua vida. Não apenas nas coisas grandes, mas também nas pequenas. Pense em seus relacionamentos, em seus objetivos profissionais, nos sonhos que você guarda no mais profundo. Incluir Deus em tudo isso transforma a forma como você vê a vida. Por exemplo, antes de resolver um conflito, pare um instante e diga: Senhor, dá-me sabedoria para lidar com isso. Você vai se surpreender com a diferença que isso faz. E vamos falar de um obstáculo comum: a autossuficiência. É tão fácil cair na armadilha de acreditar que sabemos tudo. Quantas vezes dizemos: eu consigo lidar com isso? Mas deixa eu te dizer algo. Confiar em Deus exige reconhecer que não conseguimos tudo sozinhos. Isso não é fraqueza, é sabedoria, porque quando reconhecemos nossas limitações, abrimos espaço para que Deus haja. Se você estiver sobrecarregado com suas responsabilidades, ore e diga: Senhor, dá-me a Tua força, porque a minha não é suficiente. E quanto às promessas de Deus, Ele não apenas nos pede para confiar nele à toa, Ele nos garante que, se o fizermos, Ele endireitará os nossos caminhos. Ou seja, removerá obstáculos, abrirá portas, mostrará a direção certa. Mas tem um detalhe: nem sempre acontece do jeito que esperamos. Às vezes, as portas que achamos que deveriam se abrir permanecem fechadas. E isso pode ser frustrante. Mas, se você confiar nele, vai descobrir que essas portas fechadas estão te protegendo de caminhos errados. Aprenda a reconhecer essas bênçãos e a agradecer, mesmo quando não entender o porquê. Confiar também é um ato de humildade, e é aqui que muitos de nós falhamos. Admitir que precisamos de ajuda pode ser difícil, mas é libertador. Quando enfrentamos problemas, a primeira coisa que costumamos fazer é buscar soluções humanas. Mas
E se tentássemos algo diferente? Antes de agir, ore. Peça a sabedoria de Deus. Você verá como, pouco a pouco, as peças começam a se encaixar. E isso não fica só na teoria. Confiar em Deus impacta cada área da nossa vida. Pense nisso. Quando você confia nele, sua maneira de reagir ao estresse muda. Você já não sente mais a necessidade de controlar tudo. Em vez de se preocupar, você ora. Em vez de reagir com raiva, você escolhe a calma. Isso não só transforma sua vida, mas também a vida das pessoas ao seu redor. E aqui está o segredo para fortalecer essa confiança: a oração. Falar com Deus constantemente, não só para pedir coisas, mas para agradecer, para reconhecer sua presença. Sabe o que ajuda muito? Manter um diário de oração. Escreva seus pedidos e também como Deus responde. Isso fortalece sua fé quando você olha para trás e vê tudo o que ele já fez. Então, quando as provações chegarem, e acredite, elas virão, lembre-se de Provérbios 3. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Faça disso a sua âncora, e você verá como Deus transforma cada aspecto da sua vida. Número 2. Entregue suas cargas ao Senhor, descanse no cuidado dele. Entregar suas cargas ao Senhor é um convite que parece simples, mas o que realmente significa? Todos nós já sentimos o peso das preocupações: o trabalho, a família, a saúde, o futuro. Às vezes, parece que estamos carregando uma mochila tão pesada que mal conseguimos seguir em frente. Mas Deus não quer que você viva assim. Ele nos diz em 1 Pedro 5,7: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Isso não é apenas uma promessa, é um lembrete. Você não foi criado para carregar tudo sozinho. E aqui está o primeiro passo: soltar. Reconhecer que existem coisas fora do seu controle e que você não precisa enfrentá-las sozinho. Isso não significa ignorar seus problemas, mas decidir apresentá-los a Deus e confiar que Ele cuidará deles. Se algo te preocupa neste momento, talvez sua saúde, suas finanças ou um relacionamento difícil, tire um tempo para orar. Diga a Deus: Senhor, entrego isso a Ti, porque sei que Tu podes lidar com isso melhor do que eu. É um ato de humildade, sim, mas também de confiança. É como dizer: eu não consigo, mas sei que Tu consegues. Muitas vezes tentamos lidar com tudo com nossas próprias forças, não é verdade? E o resultado geralmente é exaustão. Reconhecer nossas limitações não é sinal de fraqueza, é um passo em direção à liberdade. Quantas vezes você já se sentiu consumido pelo estresse, que as responsabilidades estavam te esmagando? Nesses momentos, lembre-se, Deus está aí, pronto para te ajudar. Imagine enfrentar 2025 com uma nova mentalidade, onde, em vez de carregar tudo, você decide entregar a Deus. Quando sentir que o peso está demais, lembre-se destas palavras: Ele tem cuidado de vocês. Esse cuidado não é passageiro, é constante, diário, profundo. Deus não apenas ouve suas orações, Ele age. Talvez você já tenha enfrentado momentos em que parecia não haver saída, e de repente algo mudou. Isso é o cuidado dele. Se você está pensando em suas metas, talvez economizar para algo importante, melhorar sua saúde ou superar um desafio pessoal, inclua isso em suas orações. Lembre-se de como Deus te sustentou no passado e confie que Ele continuará fazendo isso. O cuidado dele não termina com a virada do ano. É um cuidado eterno. Render-se a Deus pode parecer difícil, especialmente se você está acostumado a ter o controle. Mas deixe-me te dizer algo. Quando você decide entregar suas preocupações, algo incrível acontece. Você sente alívio. Aquela ansiedade constante começa a desaparecer, porque agora você sabe que não está enfrentando os problemas sozinho.
Se você está tomando decisões importantes, como uma mudança de carreira ou de cidade, ore primeiro. Entregue essas decisões a Deus. Ele não apenas te dará paz, mas também te guiará para o melhor. E falando em paz, você já experimentou aquela tranquilidade que vem quando você confia plenamente em Deus? É como se uma tempestade na sua mente, de repente, se acalmasse. A fé tem esse poder. Quando se sentir ansioso, experimente isto. Respire fundo, recite primeiro Pedro 5:7 e visualize suas cargas sendo colocadas nas mãos de Deus. É um exercício simples, mas poderoso. Não apenas acalma sua mente, mas também te conecta com Ele em um nível mais profundo. Confiar em Deus transforma a forma como você enxerga os problemas. O que antes parecia uma montanha intransponível, agora é uma oportunidade de crescimento. Talvez você esteja enfrentando uma situação difícil, como uma perda ou uma decepção. Em vez de se concentrar na dor, pergunte a Deus: como o Senhor pode usar essa experiência para fortalecer meu caráter ou me aproximar mais de Ti? Isso não apenas muda sua perspectiva, como também fortalece sua fé. No fim, confiar em Deus e entregar suas cargas não é apenas uma forma de aliviar o estresse, é uma libertação espiritual. É dizer ao mundo: eu não estou sozinho, tenho um Deus poderoso que cuida de mim. E quando você vive assim, experimenta uma paz que não depende das circunstâncias externas, uma paz que transforma a sua vida. Então, enquanto você se prepara para um novo ano, faça da entrega das suas preocupações um hábito diário. Confie que Deus te sustentará e verá como essa confiança não só alivia sua carga, mas também abre portas para novas bênçãos e oportunidades. Número 3. Renove o seu espírito. Renovar o seu espírito é mais do que um conselho. É um convite divino para transformar a sua vida de dentro para fora. Deus nos chama através de Romanos 12:2 a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente. Mas como alcançar isso? Primeiro, precisamos entender algo essencial. A renovação espiritual não é uma mudança superficial, e sim um processo profundo que afeta como pensamos, como vivemos e como respondemos às circunstâncias. Pense por um momento. Vivemos em um mundo cheio de barulho, distrações, mensagens que tentam nos moldar à sua maneira. Mas Deus tem um chamado diferente para você. Um chamado que te convida a se afastar das influências negativas e alinhar sua mente com a vontade dele. Dedique tempo para refletir sobre sua vida diária. Quais pensamentos e hábitos você tem permitido que te definam? Eles estão alinhados com o que Deus quer para você? Comece com pequenos passos, como ler um trecho da Bíblia todos os dias e se perguntar: como posso aplicar isso hoje? Essa prática simples pode ser o início de uma grande mudança. Viver segundo a vontade de Deus traz uma vida plena e significativa. Quando você permite que seu espírito seja renovado, algo incrível acontece. Você começa a discernir o que realmente importa. Talvez existam áreas da sua vida que você sabe que precisam de transformação. Pode ser a sua paciência, a forma como trata as pessoas, ou até como lida com o estresse. Tire um momento para identificar essas áreas e peça a Deus que te guie. Se, por exemplo, você deseja melhorar seus relacionamentos, busque princípios bíblicos sobre o amor e o perdão. Pratique-os ativamente, mesmo que seja difícil, porque cada esforço para se alinhar à vontade de Deus abre a porta para uma vida mais abundante. E então vem a pressão do mundo. Você sabe do que estou falando. Esses padrões que te empurram a buscar aprovação, sucesso ou felicidade nos lugares errados. Resistir a essa conformidade não é fácil, mas é necessário. Avalie suas decisões diárias. Elas estão baseadas no que o mundo diz que você precisa ou no que Deus diz que é melhor para você.
Talvez você enfrente tentações que pareçam impossíveis de resistir. Ore. Peça a Deus força para escolher o que é certo, mesmo quando for difícil. Porque quando você escolhe Deus, em vez das influências do mundo, você dá mais um passo rumo à renovação espiritual. Lembre-se, esse processo não acontece da noite para o dia. É um caminho que exige dedicação diária. Estabeleça metas espirituais que te mantenham focado. Talvez você queira memorizar versículos, participar de um grupo de estudo bíblico ou servir aos outros de uma nova maneira. Cada uma dessas ações, por menor que pareça, te aproxima da transformação que Deus deseja para você. A oração e a meditação são ferramentas poderosas nesse caminho. Comece cada dia com uma oração simples, agradecendo a Deus por suas bênçãos e pedindo direção para enfrentar o que vier. E ao final do dia, tire alguns minutos para refletir. Onde vi Deus hoje? Como posso melhorar amanhã? Esses momentos de conexão vão te ajudar a renovar sua mente e manter o foco no que realmente importa. Parte dessa renovação envolve mudar a sua forma de pensar. Talvez você lute com pensamentos negativos como "eu não sou bom o suficiente" ou "nunca vou conseguir". Mas Deus te chama a substituir esses pensamentos pela verdade dele. Lembre-se do que diz a Escritura: com Deus tudo é possível. Cada vez que um pensamento negativo surgir, substitua por uma afirmação baseada na palavra. Renovar o seu espírito é um processo contínuo, mas vale a pena. Te dá a oportunidade de viver uma vida mais profunda, mais plena, mais alinhada com o propósito de Deus. Faça deste novo ano o momento para começar ou continuar esse caminho. Porque quando você permite que Deus transforme a sua mente, Ele transforma a sua vida. E isso, meu amigo, não muda apenas o seu presente, mas também a sua eternidade. Número 4. Libere suas angústias. Libere suas angústias porque quantas vezes você já sentiu que o peso da vida era demais? Momentos em que parece que a ansiedade e a dor tomam conta de cada canto da sua mente. Deixe-me te dizer algo. Você não está sozinho. Os salmos nos lembram de uma verdade poderosa. Clamam os justos e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Isso significa que mesmo no seu momento mais escuro, Deus está com você. Ele ouve o seu clamor, entende a sua dor e está pronto para te libertar. Quando se sentir sobrecarregado, busque refúgio na oração. Não precisa ser uma oração perfeita ou elaborada. Fale com Deus como você falaria com um amigo íntimo. Expresse o que sente, suas dores, seus medos, suas dúvidas. Se você está enfrentando uma crise no trabalho, um problema familiar ou uma decisão difícil, pare e ore. Diga: Senhor, eu não consigo lidar com isso. Eu entrego a Ti, porque confio que Tu tens o controle. É nesses momentos de vulnerabilidade que a paz dele começa a preencher os espaços vazios do seu coração. E sabe, é justamente nos momentos de fraqueza, quando você sente que não aguenta mais, que Deus se aproxima. A presença dele não é algo distante ou abstrato, é real e tangível. É aquela sensação de calma inesperada no meio do caos. É a certeza de que tudo ficará bem, mesmo sem ter todas as respostas. Dedique tempo para buscar essa presença. Talvez através da meditação na palavra ou cantando uma canção de adoração. Deixe que a paz dele te envolva, porque ele está com você, mesmo quando você se sente só. Mas primeiro, é preciso reconhecer suas angústias. Às vezes tentamos ignorá-las ou minimizar o que sentimos, como se isso nos tornasse mais fortes. Mas não funciona assim. Deus quer que você leve suas cargas até Ele. E para isso, é necessário primeiro identificar o que está te afetando. Tire um momento em silêncio para pensar. O que está me angustiando? Nomeie isso em oração.
Dizer, Senhor, me sinto perdido por causa disso. Não apenas te ajuda a te aliviar esse peso, mas também abre a porta para que Ele comece a trabalhar em você. Deus promete que não apenas te ouvirá, mas também agirá. Mesmo que às vezes pareça que a resposta demora, isso não significa que Ele não está operando. Pense nas histórias bíblicas em que Deus libertou o seu povo em momentos críticos, como quando os israelitas clamaram no Egito e Deus enviou Moisés para libertá-los. Lembre-se, Ele tem um plano perfeito, mesmo quando você não o entende. Confie que o tempo dele é melhor que o seu. No meio da tempestade, Deus te dá uma paz que nada nem ninguém pode tirar. Essa paz não depende das circunstâncias, e sim da presença dele. Quando sentir que o caos está te dominando, recite os Salmos. Deixe que essas palavras acalmem sua mente e seu espírito. Pratique respirações profundas enquanto se concentra na promessa de que Ele está contigo. Você verá como, aos poucos, essa tempestade interna começa a se acalmar. Deus não quer apenas aliviar suas angústias, Ele quer curar seu coração. Aquelas feridas emocionais que você carrega há tanto tempo. Ele as conhece. Busque atividades que te ajudem nesse processo de cura. Talvez escrever sobre o que sente, buscar apoio em um grupo de fé ou conversar com alguém de confiança. Deus usa muitas ferramentas para nos restaurar. E no fim, ao liberar suas angústias e confiar em Deus, sua relação com Ele se aprofunda. Você sente essa conexão mais íntima, essa confiança de que Ele tem o controle. Dedique tempo para fortalecer esse relacionamento. Leia a palavra, ore, participe da sua comunidade de fé. Permita que essa relação te traga o consolo e apoio que você precisa, não apenas para superar as angústias do presente, mas para entrar em 2025 com um espírito renovado e uma fé mais forte do que nunca. Porque em Deus sempre há alívio. Sempre há esperança. Número 5. Dependa totalmente de Deus. Depender totalmente de Deus é mais do que um convite. É um chamado para viver com propósito, colocando nossas prioridades no lugar certo. Mateus 6 diz de forma clara: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Mas o que significa realmente buscar primeiro o reino de Deus? Significa alinhar nossa vida com os valores dele, confiar na sua provisão e deixar que ele guie cada decisão. Pense bem, quantas vezes você já se viu preocupado com coisas materiais, com o trabalho, as finanças ou até com o futuro? É fácil cair nesse ciclo, não é? Mas Jesus nos lembra que essas preocupações não devem nos consumir. Em vez de nos obcecarmos com essas coisas, Ele nos convida a nos concentrarmos primeiro no que é eterno, no seu reino. Dedique um tempo diário à oração, ao estudo bíblico, à conexão com Deus antes de enfrentar as tarefas do dia. É como construir a base de uma casa. Se o alicerce for firme, tudo o mais será edificado com segurança. E aqui está a beleza de depender de Deus. Quando o colocamos em primeiro lugar, Ele cuida do restante. A fidelidade dele é constante. Se você já duvidou da provisão de Deus, pense em momentos passados em que Ele supriu suas necessidades, até mesmo de formas que você não esperava. Por exemplo, se você está enfrentando uma decisão difícil na carreira ou nas finanças, ore primeiro. Diga: Senhor, guia-me. Confio que tu abrirás as portas certas. Você não precisa carregar tudo sozinho. Deus sempre provê. E ao entrar em 2025, você pode fazê-lo com essa confiança renovada. As preocupações materiais têm uma maneira sutil de nos distrair do espiritual. É fácil ficar preso na ansiedade por dinheiro, saúde ou relacionamentos. Mas você sabia que essas preocupações perdem o poder quando você decide entregá-las a Deus? Isso não significa ignorar suas necessidades,
mas sim confiar que Ele está agindo a seu favor, enquanto você se concentra em fazer a vontade dEle. Se você estiver se sentindo sobrecarregado, tire um momento para orar. Repita Mateus 6 e lembre-se, Ele tem o controle. A paz que excede todo entendimento começará a encher seu coração. Quando você prioriza a Deus, algo muda dentro de você. Essa paz interior não depende de as coisas estarem indo bem ou mal. Ela vem da certeza de que suas necessidades estão nas melhores mãos. Dedique tempo para meditar nesse versículo e permita que essas palavras guiem seus pensamentos nos momentos de incerteza. Se algo sobre o próximo ano te preocupa, seja uma mudança de trabalho, uma mudança de cidade ou um desafio familiar, lembre-se, busque a Deus em primeiro lugar e o resto se ajustará. Deus promete abençoar aqueles que o colocam em primeiro lugar, mas essas bênçãos nem sempre são materiais. Muitas vezes, elas são muito mais profundas. Reconciliações, clareza nas decisões ou simplesmente a satisfação de viver uma vida alinhada com o propósito dele. Tire um momento para refletir sobre as bênçãos que você já tem e agradeça. Esse exercício não apenas fortalece sua fé, como também te motiva a continuar confiando no plano dele para o seu futuro. Depender de Deus também significa incluí-lo nas suas decisões diárias. Antes de fazer planos, seja no trabalho, na família ou em seus objetivos pessoais, consulte a Ele. Ore, leia a palavra, busque direção. Essas pequenas ações garantem que cada decisão esteja alinhada com a vontade dele, o que traz não só paz, mas também direção. Depender totalmente de Deus não é um fardo, é uma libertação. Te permite viver com paz, propósito e confiança, sabendo que suas necessidades estão nas mãos mais seguras. Então, ao olhar para 2025, faça um compromisso. Busque primeiro o reino de Deus e você verá como a fidelidade dele transformará sua vida de um jeito que você jamais imaginou. Número 6. Floresça na videira. Floresça na videira. Essas palavras não são apenas uma metáfora, são um lembrete profundo de como fomos criados para viver conectados a Jesus. Em João 15:5, Jesus nos diz: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. É uma imagem tão clara e tão poderosa. Sem ele não há vida, não há crescimento, não há frutos. Mas com ele, tudo muda. Então a pergunta é, você está conectado à videira? Permanecer em Jesus não se trata apenas de um momento ocasional de oração ou de uma visita semanal à igreja. É uma relação contínua, ativa, uma conexão diária. Pense em um ramo unido à videira. Ele recebe nutrientes constantemente, sem interrupções. Assim, deve ser o nosso relacionamento com Jesus. Dedique tempo todos os dias para fortalecer essa conexão. Comece suas manhãs em oração, lendo a palavra, refletindo sobre o que Ele quer te ensinar. Talvez hoje Ele esteja te chamando a confiar mais ou a soltar algo que você tem segurado com força demais. É nesses momentos de intimidade com Ele que você encontra direção para o que está por vir. E deixa eu te dizer algo. Quando você permanece em Jesus, sua vida começa a dar frutos. Mas o que isso realmente significa? Não se trata apenas de conquistas visíveis ou de sucessos materiais, embora isso também possa fazer parte, mas de um crescimento interior, de uma transformação no caráter, de como você impacta as pessoas ao seu redor. O fruto pode ser paciência no meio da dificuldade, amor por alguém que te feriu, ou servir aos outros em momentos inesperados. Faça uma lista de metas para 2025, não apenas materiais, mas também espirituais. Por exemplo, como você quer crescer na fé? Como pode ser uma bênção para quem está ao seu redor? Quando suas metas refletem a vontade de Deus, os frutos sempre virão.
É importante lembrar, sem Jesus não podemos fazer nada. E isso não quer dizer que somos totalmente incapazes, mas sim que sem Ele, nossas obras não têm o impacto eterno que deveriam ter. Depender de Jesus não significa ser passivo. Pelo contrário, implica obediência ativa. É dizer todos os dias: Senhor, guia-me, ensina-me a andar nos teus caminhos. Talvez isso exija decisões difíceis, como deixar um hábito que não te edifica ou enfrentar uma situação com honestidade e amor. Mas quando obedecemos, nos alinhamos com o propósito de Deus. E é aí que começa a verdadeira frutificação. O Espírito Santo tem um papel essencial em tudo isso. É Ele quem nos dá força para permanecermos firmes, sabedoria para tomar decisões e direção para seguir o caminho certo. Busque ser cheio do Espírito. Ore pedindo que o Espírito Santo te guie e te capacite. Você verá como começará a enfrentar os desafios com uma nova perspectiva, com uma paz que só pode vir de Deus. E não se esqueça, Deus promete abundância para quem permanece nele. Essa abundância nem sempre se mede em coisas, mas em alegria, propósito e uma vida plena. Talvez você já tenha experimentado isso. Pequenos momentos em que Deus te mostrou sua fidelidade. Tire um tempo para agradecer por essas bênçãos e mantenha a expectativa pelo que virá em 2025. Deus tem planos para você, mas esses planos só se cumprem se você permanecer unido à videira. E enquanto se prepara, faça uma avaliação espiritual. Pergunte a si mesmo: quais áreas da minha vida precisam de mais conexão com Jesus? Onde estou falhando em permanecer na videira? Estabeleça um plano de ação. Talvez isso envolva ser mais constante na oração, participar de um grupo de estudo bíblico ou simplesmente dedicar mais tempo para refletir sobre a palavra. Seja o que for, faça com a confiança de que enquanto você permanecer em Jesus, sua vida florescerá. E o melhor de tudo, os frutos que você der não apenas te beneficiarão, mas impactarão aqueles que te cercam, revelando ao mundo o poder transformador de estar conectado à verdadeira videira. Número 7. Agarre-se às promessas de Deus. Agarre-se às promessas de Deus. Sabe por quê? Porque em um mundo cheio de incertezas, a palavra dele é firme e constante. Hebreus 10:23 nos lembra: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. É um lembrete de que não importa as circunstâncias, Deus sempre cumpre o que promete. A fidelidade dele não depende das estações nem das nossas emoções. É inabalável. Pense por um momento em todas as promessas que Deus nos deixou em sua palavra. Em Jeremias 29:11, lemos: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de bem e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Não é maravilhoso saber que Deus tem um plano perfeito para você, mesmo no meio dos desafios? Se você está enfrentando o medo do futuro, recite esse versículo todos os dias. Medite nele durante suas orações e permita que essa verdade encha seu coração de paz enquanto se prepara. A chave para viver essas promessas é manter a confiança. E sim, há momentos em que parece que as circunstâncias contradizem o que Deus prometeu. Talvez você esteja orando por algo há meses ou até anos e não vê resultados. É nesses momentos que a sua fé é posta à prova. Lembre-se disso. A fidelidade de Deus não se mede pela rapidez com que Ele responde, mas pela perfeição do seu tempo. Quando enfrentar dificuldades como problemas financeiros ou de saúde, afirme sua fé com Hebreus 10:23. Declare com confiança que Deus não te esqueceu, porque a palavra dele é verdade. É importante não vacilar. Manter-se firme não é fácil, mas é essencial. A dúvida pode surgir quando não vemos um caminho claro, mas Deus nos chama a perseverar. Uma forma prática de fazer isso é estabelecer uma rotina de estudo bíblico.
Reserve um tempo toda semana para aprofundar-se nas promessas de Deus e ver como elas foram cumpridas ao longo da história. Participar de um grupo de estudo bíblico pode te lembrar de que você não está sozinho na fé e que outros também já experimentaram a fidelidade de Deus em suas vidas. Deus não promete apenas bênçãos espirituais. Ele também promete prosperidade e abundância para aqueles que confiam nele. Mas essa prosperidade nem sempre é material. Muitas vezes, ela se manifesta de formas muito mais profundas. Paz no meio da tempestade, sabedoria para decisões importantes ou relacionamentos restaurados. Se você estiver traçando metas, faça isso com fé. Estabeleça objetivos que reflitam sua confiança na provisão de Deus. Por exemplo, crie um orçamento que inclua uma parte para doar generosamente, confiando que Deus suprirá tudo o que você precisa. A fé é a ponte entre as promessas de Deus e sua manifestação na sua vida. Haja com base nessa fé. Se você está esperando algo grande, como uma promoção no trabalho ou uma oportunidade inesperada, confie que Deus já está agindo nos bastidores. Não deixe que a espera apague sua esperança. Continue orando, continue crendo, porque o tempo dele é perfeito e suas promessas são seguras. Transformar esperança em ação é fundamental. Não basta apenas acreditar nas promessas de Deus. É preciso viver como se elas já fossem realidade. Isso significa tomar atitudes concretas, planejar, trabalhar com propósito, orar constantemente. Por exemplo, se você quer crescer em uma área específica, como nos relacionamentos familiares, estabeleça ações claras, como dedicar tempo de qualidade, enquanto confia que Deus abençoará seus esforços. Deus não promete apenas prosperidade, mas também proteção e direção. Isso significa que não importa quão incerto pareça o futuro, Ele estará com você em cada passo. Ore diariamente pedindo direção. Quando tiver que tomar decisões importantes, lembre-se, você não caminha sozinho. A presença dele é a sua bússola. A palavra dele é o seu mapa. Apegar-se às promessas de Deus não significa que não haverá desafios, mas garante que você sempre terá uma base firme para enfrentá-los. Enquanto se prepara para 2025, lembre-se, Deus é fiel. A palavra dele não falha. E quando você se agarra às promessas dele, está construindo sua vida sobre um alicerce que nada, nem ninguém poderá derrubar. Número 8. Não carregue o peso dos seus erros. Não carregue o peso dos seus erros, porque Deus não quer que você viva acorrentado à culpa. No Salmo 103:12, encontramos uma promessa incrível. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Essa é a profundidade do perdão de Deus. Ele não apenas nos perdoa, ele elimina completamente nossas falhas, como se nunca tivessem existido. Você tem ideia de quão libertador isso é? Não importa se seu erro foi grande ou pequeno, Deus já decidiu não se lembrar mais dele. Mas aqui está o desafio. Você está aceitando esse perdão? Muitas vezes, mesmo sabendo que Deus já nos perdoou, continuamos carregando a culpa. É como se andássemos com uma mochila cheia de pedras, mesmo depois que Deus já nos disse que podemos deixá-la. Se isso faz sentido para você, tire um momento agora para escrever o que está te pesando. Pode ser uma decisão que você lamenta, algo que disse ou fez. Depois, ore e diga: Senhor, aqui estão meus erros. Eu os entrego a Ti, porque confio no Teu perdão. Confie que Ele já os afastou de você, tanto quanto o Oriente está do Ocidente. A culpa rouba a alegria e a paz que Deus quer te dar. Ela te prende em um ciclo de arrependimento sem progresso. Mas quando você permite que Deus te liberte, começa a experimentar a vida plena que Ele desenhou para você. Isso também implica se perdoar. Sim, é difícil, mas é necessário. Toda vez que um pensamento de culpa voltar, diga a si mesmo: Deus já me perdoou.
não preciso mais carregar isso. A graça de Deus é um presente imerecido, mas nem por isso é menos real. É a maneira dele dizer: eu te amo, não pelo que você faz, mas por quem você é. Quando você aceita essa graça, sua perspectiva muda. Você já não vive tentando conquistar o amor de Deus, porque sabe que já o tem. Como você pode abraçar essa graça em 2025? Faça um compromisso de viver com gratidão todos os dias. Agradeça a Deus pelo seu perdão e deixe que isso guie suas decisões e atitudes. Em Cristo, sua identidade não é definida pelos seus erros, mas pelo amor dele. Em 2 Coríntios 5,17 está escrito: se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso significa que não importa o seu passado. Em Jesus, você tem um novo começo. Afirme essa verdade todos os dias. Lembre-se, você é amado, redimido e transformado. Escreva esse versículo e coloque onde possa vê-lo diariamente. Às vezes, precisamos confessar nossos erros para encontrar libertação. A confissão não é para que Deus nos perdoe. O perdão já está garantido. É para que nós possamos soltar esse peso. Encontre um momento tranquilo para falar com Deus sobre o que está te preocupando. Se sentir necessidade, compartilhe com alguém de confiança na sua comunidade de fé. A confissão pode trazer uma paz inesperada e um senso de apoio real. Quando você deixa de carregar a culpa, sua vida muda. Você começa a se concentrar nas bênçãos de Deus e no propósito que Ele tem para você. Em vez de olhar para trás, você olha para a frente com esperança. Se você está planejando metas, faça isso a partir desse lugar de liberdade. O que você faria se não estivesse preso pela culpa? Talvez você se arriscasse mais, amasse mais profundamente ou servisse com mais entusiasmo. Essa é a vida que Deus quer para você. O perdão não apenas nos liberta, ele também nos transforma. Quando você experimenta o perdão de Deus, fica mais fácil demonstrar misericórdia aos outros. Comece a praticar isso em seus relacionamentos. Se alguém te feriu, ore pedindo força para perdoar. Você verá que isso não apenas cura a relação, mas também cura você. Neste novo ano, não viva preso ao passado. Deixe suas cargas nas mãos de Deus e entre em 2025 com um espírito renovado, pronto para viver na graça, no amor e na liberdade que só Ele pode dar. Número 10. Deixe que a paz de Deus inunde o seu coração. Deixe que a paz de Deus inunde o seu coração. Essa paz não é algo que o mundo possa te oferecer, porque não se baseia nas circunstâncias nem no que você tem. Ela vem diretamente de Deus, uma tranquilidade que transcende todo entendimento. Filipenses 4,7 diz de forma linda: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Essa é a promessa que Ele nos faz. Uma paz que não apenas acalma sua mente, mas protege o seu coração da ansiedade e do desespero. Essa paz começa com a confiança. Quando você acredita que Deus está no controle de todas as coisas, até das mais caóticas, você encontra descanso. Talvez no próximo ano você enfrente incertezas no trabalho, nos relacionamentos ou na saúde. Mas lembre-se, Deus já está cuidando de cada detalhe da sua vida. Ore, confie e deixe que Ele seja o seu guia. Cada vez que se sentir inquieto, faça uma pausa. Respire fundo e lembre-se, Deus está com você, te sustentando, até nos momentos mais escuros. Sim, as tempestades virão. A vida nem sempre é fácil, mas a paz de Deus tem o poder de nos manter firmes em meio a elas. Pense em um barco em alto mar. Embora as ondas batam, a âncora o mantém no lugar. Assim é a paz de Deus. Ela não impede as ondas, mas te dá estabilidade para enfrentá-las. Se em algum momento a tempestade parecer forte demais, repita este versículo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
Essa verdade vai te lembrar de que você não está sozinho, que Deus está guiando o seu caminho e que a paz dele é suficiente. Além disso, a paz de Deus não só acalma nossas emoções, ela também cura nossas feridas. Talvez neste ano você tenha carregado dores, lembranças que machucam ou relacionamentos quebrados. Permita que a paz de Deus restaure o seu coração. Dedique tempo à oração e a atividades que promovam a cura emocional, como escrever seus pensamentos, conversar com um conselheiro cristão ou simplesmente compartilhar o que sente com alguém de confiança. Lembre-se, Deus é o seu curador e a paz dele pode preencher os espaços vazios que a dor deixou. Essa mesma paz também nos guia nas decisões. Às vezes, nos vemos em encruzilhadas, sem saber qual caminho seguir. Antes de decidir, ore. Peça a Deus que a paz dele te mostre a melhor opção. Aquela sensação de tranquilidade que vem após a oração é a forma de Deus dizer: este é o caminho, siga por ele. Não se apresse. Confie que ele te dará a sabedoria necessária para tomar decisões alinhadas à vontade dele. Mas a paz de Deus não é algo para guardarmos só para nós. Ela também foi feita para ser compartilhada. Seja um reflexo dessa paz nas suas relações. Quando surgirem conflitos, escolha agir com serenidade, em vez de reagir impulsivamente. Escute, compreenda e procure resolver as diferenças com amor. Talvez haja alguém na sua vida passando por um momento difícil. Aproxime-se. Ofereça palavras de ânimo e mostre como a paz de Deus pode transformar até as situações mais complexas. E não se esqueça, a paz está profundamente ligada à gratidão. Quando você agradece a Deus pelo que tem, mesmo em meio às dificuldades, essa gratidão cultiva uma paz interior que nada pode roubar. Ao começar 2025, faça da gratidão um hábito. Todas as manhãs, agradeça por 3 coisas. Pode ser algo simples, como o ar que respira, a comida na sua mesa ou o amor da sua família. Esse exercício diário vai te ajudar a manter o coração focado nas bênçãos e não nas faltas. Então, deixe que a paz de Deus inunde cada canto do seu coração. Permita que ela te guie, te sustente e seja o seu refúgio. Viva cada dia com a certeza de que essa paz, que excede todo entendimento, está disponível para você. E quando ela estiver em você, compartilhe, porque no final, essa paz não transforma apenas a sua vida. Ela tem o poder de impactar todos ao seu redor. Número 11. Confie no amor de Deus mesmo na incerteza. Confie no amor de Deus mesmo no meio da incerteza. É fácil nos sentirmos seguros quando tudo parece estar sob controle. Mas e quando os planos mudam? Quando o inesperado bate à porta? Romanos 8:28 nos lembra de uma verdade poderosa. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Isso significa que mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, Deus está orquestrando cada detalhe para o nosso bem. Encarar um novo ano como 2025 pode trazer muitas perguntas e desafios. Talvez você esteja se perguntando como superará certos obstáculos ou se os seus sonhos finalmente se tornarão realidade. Mas aqui está a chave. Deus já tem um plano, não apenas para o próximo ano, mas para cada dia da sua vida. Pense nos momentos passados em que tudo parecia incerto. E mesmo assim, Deus esteve presente, abrindo caminhos, resolvendo situações, te dando o que precisava, ainda que não fosse da forma como você esperava. A mesma fidelidade que você viu antes continua sendo real hoje. Os planos de Deus são sempre perfeitos, mesmo quando não conseguimos entendê-los completamente. Às vezes, o que parece um atraso ou uma porta fechada, na verdade, é uma proteção ou uma preparação para algo melhor.
Se você enfrentar uma decisão difícil neste ano, como uma mudança de carreira ou uma relação que precisa de direção, ore, peça a Deus sabedoria, mas também a paciência para esperar pelo tempo dele. Lembre-se, ele vê o que você não pode ver e está trabalhando em coisas que vão além do seu entendimento. Superar a incerteza não significa ter todas as respostas, mas confiar naquele que tem. A fé não elimina as dúvidas, mas as enfrenta com confiança em Deus. Faça de Romanos 8:28 a sua âncora neste ano. Medite nessas palavras toda vez que a incerteza tentar te dominar. Repita: Deus está trabalhando para o meu bem, mesmo aqui, mesmo agora. É um lembrete de que não importa quão incerto pareça o futuro, Deus continua sendo fiel. O amor de Deus é o fundamento dessa confiança. É um amor constante, inabalável, que não depende do que fazemos ou deixamos de fazer. Esse amor te sustenta nos momentos de dúvida e te lembra de que você nunca está sozinho. Dedique tempo para ler salmos, que falam de como Deus te conhece profundamente e está contigo a cada passo do caminho. Deixe que essas palavras encham seu coração de segurança. A oração é sua conexão direta com Deus, especialmente em tempos de incerteza. Você não precisa ter as palavras certas. Apenas fale com Ele. Diga o que te preocupa, o que você não entende, e confie que Ele está ouvindo. Torne a oração parte da sua rotina diária. Comece e termine cada dia entregando a Ele seus planos e suas inquietações. Você verá como essa prática não só fortalecerá sua confiança, mas também te dará paz. E falando em paz, essa é uma das maiores bênçãos que vem de confiar em Deus. Quando você decide descansar no amor dele, aquela paz que excede todo o entendimento começa a encher sua vida. Não significa que todos os problemas vão desaparecer, mas sim que você terá uma calma interior que nada nem ninguém poderá roubar. Pratique essa paz. Separe momentos para refletir, respirar fundo e lembrar: Deus está no controle. Manter essa confiança é uma escolha diária. Não acontece automaticamente. Faça um plano para este ano que inclua passos concretos para fortalecer sua fé. Memorize versículos, participe de grupos de estudo ou procure um mentor espiritual que possa te guiar. Essas ações vão te ajudar a manter o foco em Deus, mesmo quando a incerteza tentar te desviar. Neste 2025, caminhe com a certeza de que o amor de Deus nunca falhará. Confie que Ele está trabalhando em cada detalhe da sua vida, mesmo nos que parecem incertos. Porque quando você escolhe confiar no amor de Deus, você escolhe viver com esperança, com paz e com uma fé que te sustentará a cada passo do caminho. Número 12. Permita que Deus cure suas feridas. Permita que Deus cure suas feridas, porque não importa quão profundas elas sejam, o amor e a graça dele têm o poder de te restaurar completamente. Nos Salmos 147:3, encontramos uma promessa que nos enche de esperança. Ele cura-os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Essa não é apenas uma frase bonita. É uma declaração do compromisso de Deus com a sua cura e com o seu bem-estar. Ele não quer apenas aliviar a sua dor. Ele quer transformá-la e te dar uma vida renovada. Reconhecer que você precisa de cura é o primeiro passo. Às vezes, nos acostumamos tanto com as feridas emocionais ou espirituais que acabamos acreditando que elas são parte de nós. Mas não são. Deus não te criou para carregar o peso da dor para sempre. Tire um momento para refletir. Quais áreas da sua vida precisam de cura? Talvez seja um relacionamento quebrado, um erro do passado que você não consegue perdoar, ou um sonho que parece ter morrido. Fale com Deus sobre essas feridas. Diga: Senhor, aqui está a minha dor. Eu a entrego a Ti, porque sei que Tu podes me curar. A graça de Deus é o bálsamo que você precisa. Não importa o tamanho da ferida
ou há quanto tempo você a carrega. A graça dele é suficiente. Lembre-se disso todos os dias. O amor de Deus não tem limites, e sua misericórdia se renova a cada manhã. Permita que essa verdade penetre no seu coração. Por exemplo, ao começar o seu dia, medite em versículos como os Salmos e agradeça a Deus por sua cura, mesmo antes de senti-la completamente. Esse ato de fé abre o caminho para que ele comece a agir na sua vida. A cura espiritual não acontece da noite para o dia, é um processo. E como todo processo, exige paciência e entrega. Faça um plano para este ano que inclua práticas espirituais que fortaleçam seu relacionamento com Deus. Dedique tempo à oração, ao jejum e à leitura da Bíblia. Se você sentir que precisa de ajuda adicional, considere buscar aconselhamento cristão. Não há vergonha nenhuma em pedir ajuda. Deus também usa pessoas para trazer cura às nossas vidas. Quando você permite que Deus cure suas feridas, algo incrível acontece. Você se liberta das cargas emocionais que estavam te impedindo de avançar. Você não precisa mais carregar a culpa, o ressentimento ou a tristeza. Em seu lugar, Deus enche esses espaços com a sua paz. Pratique a liberação emocional em oração. Se ainda existe algo que te machuca, leve isso aos pés de Jesus e confie que Ele tomará para si. Visualize-se literalmente entregando esse peso nas mãos dele. Você não está sozinho nesse caminho. A comunidade de fé é um presente de Deus para te apoiar nos momentos difíceis. Cerque-se de pessoas que orem por você, que te encorajem e que te lembrem das promessas de Deus. Participe de um grupo de apoio ou de um ministério na sua igreja. Às vezes, compartilhar sua experiência com outros que estão passando por algo semelhante pode ser profundamente curador. E o mais importante, permita que essas pessoas também ministrem ao seu coração com palavras de amor e ânimo. Deus não quer apenas curar suas feridas. Ele quer usá-las para um propósito maior. Talvez sua experiência de cura seja o testemunho que alguém precisa para crer que a restauração é possível. Pense em como você pode usar sua história para servir aos outros. Talvez isso signifique estar disposto a ouvir, a apoiar, a amar. Sua dor transformada pode se tornar uma ferramenta para glorificar a Deus e abençoar vidas. Neste 2025, permita que Deus trabalhe nas áreas mais profundas do seu coração. Entregue suas feridas, confie na graça dele e caminhe na liberdade e renovação que só ele pode oferecer. Porque quando Deus cura, ele não apenas alivia a dor, ele transforma sua vida por completo. Número 13. Viva sem medo do futuro. Viva sem medo do futuro. Jesus nos ensina em Mateus 6,34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Essas palavras são um lembrete de que é no presente que encontramos Deus agindo e que se preocupar com o que virá nos rouba a oportunidade de desfrutar da sua provisão hoje. Quantas vezes perdemos a paz por coisas que no fim nem chegaram a acontecer? Deus nos convida a confiar nele e a nos concentrar no momento presente. Quando você decide viver no agora, algo muda dentro de você. Em vez de se preocupar com o que pode acontecer amanhã, você começa a notar as bênçãos que já te cercam hoje. Pratique a gratidão diária. Ao acordar, tire um momento para agradecer a Deus pelo que você tem. Sua saúde, sua família, seu trabalho, até mesmo por coisas simples, como um dia ensolarado ou uma xícara de café quente. Isso não só te ajuda a manter o foco no presente, mas também fortalece sua fé na fidelidade de Deus para o futuro. E falando em fidelidade, nunca se esqueça que Deus prometeu suprir todas as suas necessidades. Ao longo da Bíblia, vemos exemplos de como Ele cuida do seu povo.
desde o maná no deserto até alimentar 5.000 pessoas com apenas alguns pães e peixes. Ele não mudou. Se você está preocupado sobre como enfrentará os desafios de 2025, lembre-se de como Deus tem sido fiel com você no passado. Essa mesma fidelidade continua real hoje e te acompanhará no futuro. A ansiedade em relação ao futuro pode paralisar, mas não precisa te dominar. Pratique entregar suas preocupações a Deus. Sempre que se sentir sobrecarregado, pare e ore. Diga a Deus o que te preocupa e confie que Ele está cuidando de cada detalhe. Use versículos como Mateus 6,34 para meditar. Respire fundo e repita: basta a cada dia o seu próprio mal. Essa prática simples pode te ajudar a liberar tensões e encontrar paz no meio da incerteza. Deus também quer te dar propósito e direção. Quando confiamos nele, podemos viver com um senso de missão que nos ajuda a enfrentar o futuro sem medo. Tire tempo para orar e pedir clareza sobre suas metas. Talvez você sinta o chamado para servir em sua comunidade, fortalecer sua família ou crescer espiritualmente. Escreva essas metas e apresente-as a Deus. Deixe que Ele guie seus passos e confie que Ele abrirá as portas necessárias. A paz interior que vem de confiar em Deus é incomparável. Essa paz não depende das circunstâncias externas, mas do entendimento de que o Criador do universo está no controle. Dedique tempo todos os dias à oração e à meditação para fortalecer essa confiança. Leia passagens como Filipenses 4, 6 e 7, que nos encorajam a apresentar nossos pedidos a Deus com ações de graças e nos garantem que a paz dele guardará nossos corações. Aceitar que você não pode controlar tudo também é fundamental para viver sem medo do futuro. Há coisas que simplesmente estão além do nosso alcance, e tudo bem, porque elas estão nas mãos de Deus. Pratique entregar essas preocupações em oração. Sempre que sentir que algo fugiu do seu controle, diga: Senhor, entrego isso a Ti. Essa entrega não é um ato de desistência, mas de confiança. Quando você confia em Deus, experimenta uma liberdade incrível. Você já não vive preso ao "e se" ou ao "o que vai acontecer", mas vive com a certeza de que Deus tem um plano perfeito para a sua vida. Essa liberdade não impacta apenas sua relação com Deus, mas também as suas relações com os outros. Ao viver sem medo, você se torna um exemplo para quem está ao seu redor, mostrando o que significa confiar verdadeiramente na provisão divina. Neste 2025, escolha viver sem medo do futuro. Abrace o presente com gratidão. Confie na provisão de Deus e permita que a paz dele inunde sua vida. Porque quando você escolhe confiar nele, você está escolhendo uma vida cheia de propósito, liberdade e bênçãos. Número 14. Construa sua vida sobre a rocha da fé. Construir sua vida sobre a rocha da fé significa ter uma base inabalável que te sustente em qualquer circunstância. Jesus explica isso claramente em Mateus 7, 24 a 25, quando diz que aquele que ouve e pratica suas palavras é como um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Essa casa, mesmo diante das tempestades, permaneceu firme. E sabe por quê? Porque o seu fundamento era sólido. Agora, pergunte a si mesmo: você está construindo sobre a rocha ou sobre a areia? A rocha representa uma vida baseada na fé e na obediência a Deus, um alicerce forte que não se abala com os ventos da dúvida nem com as águas do medo. Mas não basta apenas ouvir a palavra, é preciso praticá-la. É como plantar uma semente. Não basta regá-la uma vez, é necessário cuidar, nutrir e garantir que ela cresça. Neste 2025, vamos nos comprometer a tornar nossa fé ativa. Se Jesus nos chama a perdoar, então perdoemos. Se Ele nos pede para confiar, confiemos.
Cada ato de obediência fortalece nossa base. E sim, as tempestades virão, porque a vida não é perfeita e os desafios são inevitáveis. Mas quando sua vida está firmada em Deus, esses desafios não te derrubam. Talvez neste ano você enfrente uma perda, uma incerteza no trabalho ou uma provação inesperada. Lembre-se, a rocha da sua fé não apenas te sustenta, ela também é seu refúgio. Ore nesses momentos, fale com Deus e diga: Senhor, Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Em Ti confio. Essa conexão com Ele é o que fará toda a diferença. Uma fé sólida não acontece por acaso. Ela é fruto da disciplina espiritual. Pense na oração, no estudo da Bíblia e na adoração como ferramentas para fortalecer seus alicerces. Faça dessas disciplinas uma prioridade diária em 2025. Talvez isso signifique acordar um pouco mais cedo para orar ou separar um tempo à noite para ler as Escrituras. O importante é fazer isso com constância. Cada dia passado com Deus é um tijolo a mais na sua construção espiritual. Por outro lado, precisamos ser honestos conosco. Existem áreas da sua vida que estão construídas sobre a areia. Essas áreas instáveis são as que mais precisam da atenção de Deus. Pode ser a busca por aprovação, a dependência de bens materiais ou o medo do futuro. Identifique essas áreas e entregue-as ao Senhor. Peça ajuda para reconstruí-las sobre a palavra e sobre a verdade dele. E você não precisa fazer isso sozinho. A comunidade de fé é um presente de Deus para nos ajudar a manter nossa base firme. Cerque-se de pessoas que compartilham sua fé, que te incentivem e te desafiem a crescer espiritualmente. Participe de grupos de estudo bíblico, atividades de serviço e momentos de adoração coletiva. É incrível como as experiências de outros podem fortalecer a nossa fé. Lembre-se, uma fé sólida também é uma fé que cresce. Não importa há quanto tempo você caminha com Deus, sempre há algo novo para aprender e viver. Participe de retiros, busque mentoria espiritual ou dedique tempo para aprofundar-se nas Escrituras. Cada passo que você der te tornará mais resiliente. Neste 2025, vamos fazer um compromisso juntos, construir nossas vidas sobre a rocha. Vamos praticar a palavra, enfrentar as tempestades com coragem e fortalecer nossa fé a cada dia. Porque quando nossa casa está bem alicerçada, não há vento, nem chuva, nem rio que possa derrubar.